Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Lógica e Programação. Eu sou o Jackson Meia Bosco e irei ministrar esse curso. E a nossa primeira unidade de ensino, a gente vai falar sobre Introdução à Lógica de Programação. E qual vai ser nosso objetivo na nossa primeira aula aqui? Então, vai ser conhecer o conceito de algoritmo, a parte de apresentar, os exemplos e também as definições. Então, a gente vai entender os conceitos de comandos, variáveis, expressões e instruções. Também vamos aprender sobre compreender as formas de execução de um programa, a parte de compilação e também interpretação. Linguagem de programação, ou seja, o que é uma linguagem de programação? Então, uma linguagem de programação, ela é uma linguagem usada para escrever instruções que o computador pode executar. E ela ajuda os humanos a se comunicarem com essas máquinas. Porém, o computador ele não entende diretamente essas linguagens. Mais para frente, a gente vai falar sobre linguagens de alto nível e baixo nível. E aí a gente vai explicar como o computador entende isso e como a gente escreve o código. Então, a gente chegou aí na parte de linguagem de alto nível, tá? O que são essas linguagens de alto nível? É uma linguagem mais próxima à linguagem humana. Ela é mais fácil de escrever, ler e até entender. Isso independente da máquina que estiver sendo executada e utilizada. Aqui a gente pode trazer alguns exemplos práticos de linguagens de programação que utilizam essa linguagem aí de alto nível, que seriam o Python, o Java, o C Sharp, o JavaScript. Essas linguagens, elas utilizam as linguagens de alto nível. Depois vai ter exemplos mais para frente. Também existem a parte de linguagem de baixo nível. Então, essas linguagens de baixo nível, elas são mais próximas à linguagem de máquina. Mais difícil de escrever, só que elas têm uma vantagem que elas têm uma alta performance e controle. Um exemplo que a gente pode utilizar de uma linguagem de baixo nível é a Assembly. E ela utiliza a linguagem de máquina, que é o binário, que é o 0 e o 1. Aqui, eu trouxe para a gente aqui um exemplo prático, de uma linguagem de alto nível e uma linguagem de baixo nível, como é que elas iriam mostrar na tela o Olá Mundo, Que normalmente a primeira palavra que se escreve em qualquer linguagem de programação que se aprende é o Hello World, que é o Olá Mundo. Então, em Python, é algo muito simples. Você vai escrever print, que estaria para mostrar, e escreve Olá Mundo dentro de uma string ali das aspas. Já no baixo nível, que é o assembly, então é bem mais difícil. Então, ali tem um exemplo como faz para fazer em assembly. Seguindo aqui na parte da linguagem de programação. Então, depois de a gente escrever um código-fonte em uma determinada linguagem de programação, ela deve ser traduzida para que o computador entenda. Então, se a gente escrever uma linguagem de alto nível, sem essa tradução, ele não vai entender e não vai fazer nada. Então, existem exemplos de linguagem de programação que servem para que ele entenda, tá? Então, aqui a gente pode escrever um exemplo que é o Java, o JavaScript, o Python, o PHP, entre diversas outras linguagens, que fazem essa tradução para que depois o computador entenda. Beleza. Então, mas por que traduzir, esses algoritmos para essas linguagens, Então, depois que a gente escreve o código aí em uma linguagem de alto nível, ele precisa ser traduzido para uma linguagem de máquina, ou seja, é um binário, que são vários zeros e uns, para que o computador possa executar todos esses dados que a gente colocou lá, E essa tradução, ela é feita por compiladores ou interpretadores. Então, existem linguagens que utilizam a parte de compilador e existem outros tipos de linguagens que utilizam os interpretador. Mais para frente a gente vai ter os exemplos e vai dizer por que cada uma é utilizada em cada tipo aí de tradução. Beleza. Então a gente chegou aqui numa parte de plataformas. Então essas linguagens elas podem desenvolver para diversos tipos de plataformas, como aplicativos móveis, videogames, sistemas web, smart TVs, tablets. Então existem diversos tipos de linguagens específicas para as plataformas, entre outras. Então, pode-se escolher uma linguagem específica aí de acordo com a plataforma que vai ser desenvolvida.
Na parte de sistemas operacionais, existem linguagens de programação que são usadas para determinados sistemas operacional específicos. Ou seja, existem a linguagem Objective-C que foram criadas apenas para desenvolver para iOS. Ou seja, elas foram criadas só para Apple. Elas são direcionadas para esses sistemas operacionais. Chegamos então na parte das características. Então, as linguagens de programação, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as compiladas e as interpretadas. A gente comentou lá nos slides atrás. Ambas, elas servem para escrever programas, mas diferem aí na forma de como o código ele é transformado em algo que o computador possa entender, né? E depois executar essas instruções. Agora a gente vai falar um pouco aí de compilador versus interpretador. A gente vai falar que eles são, as vantagens e desvantagens de cada um. Então, a parte das compiladas, né, que são os compiladores. Então, o código ele é traduzido inteiro para uma linguagem de máquina antes da execução, gerando um arquivo executável. Então, aqui a gente pode trazer o exemplo de algumas linguagens, que é o C, o C++, o Rust, o Go e o Swift. Ou seja, essas linguagens, sempre que elas são compiladas, elas geram um arquivo. Sempre vai existir um arquivo aí desse compilado das instruções que foram feitas no código. Se for necessário aí realizar um ajuste, né, ou criar uma nova feature, vai ser necessário aí reescrever esse código fonte, né, e passar novamente pelo computador para gerar aí um novo arquivo. Esse novo arquivo vai subir e vai ser feito um executável dele. Sempre vai existir um arquivo aí compilado. E essas linguagens interpretadas, né, que elas utilizam o interpretador, é um código que é executado linha por linha por um interpretador e é sem gerar um arquivo aí executável completo. Então a gente vai trazer alguns exemplos aqui de linguagens de programação que utilizam a parte do interpretador, que é o Python, o JavaScript, o PHP, o Ruby, o Lua. Então essas linguagens de programação, elas são interpretadas, elas não geram um arquivo compilado. Chegamos então na parte aí de vantagens e desvantagens, né? Então, elas têm vantagens, cada uma suas, mas tem suas desvantagens também, né? Na parte das compiladas, então, é uma execução mais rápida e otimizada, tá? Na parte de vantagens. Primeiro eu vou falar todas as vantagens, depois todas as desvantagens. A próxima vantagem das compiladas, então, é o melhor desempenho geral, beleza? E ela é mais segura, tá? Então, os erros detectados na compilação. Ou seja, quando está compilando o código, já consegue ver se existe algum erro aí de sintaxe ou algum outro tipo de erro que exista. E as desvantagens aí da nossa compilada, tá? Então, o processo de compilação, ele pode ser demorado, dependendo do projeto, dependendo de tantas modalização que tem esse projeto, né? Ele pode ser demorado. E ele tem uma menor flexibilidade aí para testar rapidamente. Chegamos na nossa linguagem interpretada. Quais são as vantagens dessa linguagem interpretada? Ela é mais fácil de testar e modificar. Ela executa sem necessidade de compilação. E ela tem ótimas para scripts de automação. Elas são ótimas aí para a parte de script, para fazer automação de atividades, então elas são melhores. E quais são as desvantagens de a gente utilizar as linguagens interpretadas? Elas têm uma execução mais lenta, ela tem um menor desempenho, tá, em programas grandes, e possíveis erros só aparecem em tempo de execução. Então, a gente trouxe aqui as nossas vantagens e desvantagens de cada tipo de linguagem, compilada e interpretada. Chegamos na parte do pensamento computacional. O que é esse pensamento computacional? Então, o pensamento computacional, ele é uma forma de resolver problemas de maneira organizada. Ou seja, é um passo a passo, né? E como o computador faria. Ele nos ajuda a decompor problemas complexos em partes menores e mais fácil de resolver. E a gente pode trazer um exemplo prático. Então, imagine aí que você pode fazer um bolo, né?
Antes de começar, o que você precisa para fazer essa receita, esse bolo, né? Então, você precisa verificar os ingredientes, seguir essa receita, né? Que é um passo a passo de como ele é feito, acessar e testar, né? Se o bolo ficou bom, vai saber se o bolo não ficou bem assado, se esse bolo queimou. Isso é a mesma forma que funciona, então, o algoritmo. A gente precisa de um passo a passo para a gente saber se funcionou ou não. A gente tem que testar. Então, é assim que funciona o pensamento computacional. Chegamos no final de mais uma aula e até a próxima.